Isaías 28, 9 diz assim: eles dizem, a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases. Uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo, ao qual ele disse: este é o meu descanso, bem descanso alcançado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim, a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças, palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Dá uma pausa aqui, igreja. A gente vai continuar daqui a pouco. Mas deixa eu explicar essa parte aqui para você. E antes de eu explicar, eu quero que fique uma coisa gravada em você, gravada no seu coração. Isso que eu vou falar, eu falo com convicção, até porque você vai ver isso aqui nessa palavra. O mundo não é o seu lugar, diga glória a Deus. O mundo não é para você. O mundo não é mais para você. E você não é mais para o mundo. Quem entende tudo isso da palavra? Deus não faz nada por fazer. Um dia Ele cruzou o caminho que você vinha trilhando sozinho, o caminho que você vinha trilhando segundo o seu coração. Um dia esse caminho foi cruzado com o caminho de Paulo. E desde então nada mais, absolutamente nada mais se torna igual na sua vida. Amém, igreja? Você é dele. Você é dele. Você pertence a Deus. Então o mundo não é mais para você, você não é mais para o mundo. A medida ou as medidas do mundo, nelas a gente não cabe mais. Os moldes do mundo já não servem mais para a gente. É preciso entender isso e assumir isso de uma vez por todas. A caminhada com Deus não é de temporada, a caminhada com Deus não é de estação. A caminhada com Deus, desde esse momento que Ele cruzou o seu caminho, tem que ser por toda a vida. E Jesus disse lá em Apocalipse: ser fiel até a morte. Até é para a vida toda. Diga para quem está do seu lado: é para a vida toda. Mas a gente vê aqui nessa passagem que Deus, Ele traz a sua palavra, Ele traz o seu ensinamento, Ele traz os seus cuidados. Ele está falando aqui com profetas e sacerdotes que já não queriam mais obedecer a Deus e fazer para Deus aquilo que eles tinham que fazer. Homens que se tornaram soberbos, arrogantes, e a palavra de Deus já não caía bem para eles. Se você ler os versículos anteriores, esses homens andavam como bêbados, embriagados. E aqui você pode entender tanto no sentido literal, ou seja, bêbado mesmo, de beber. Você lembra dos filhos de Eli? Eles eram sacerdotes, filhos de sacerdote, mas eram devassos, eram perversos, eram promíscuos, não tinham caráter, não tinham boa índole, não conservavam santidade diante de Deus para exercer o seu sacerdócio. Então esse povo de Judá, de Jerusalém, estava sendo governado por esses homens, esse tipo de sacerdote. Bêbados no sentido literal e bêbados também no sentido figurado. Como assim? Embriagados com as
as suas vontades, com os seus projetos, com as suas coisas, embriagados com outras coisas, e não mais o sacerdócio que Deus havia confiado a eles. Está dando para entender direitinho? Então o povo estava sendo governado por eles, o povo estava sendo dirigido por esse sacerdócio, e essa palavra vem para eles. Mas eles estão indignados com alguma coisa, eles estão indignados com alguém e com a mensagem desse alguém. Vamos ver com quem que eles estão indignados? Vem comigo lá no versículo 9, diz assim, ó: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quem? Quem é essa pessoa? A quem ele quer ensinar o conhecimento? Deus, pela boca de Isaías. Aqueles estão revoltados com Isaías, que Isaías é o profeta que Deus levantou para colocar ordem nessa casa. Amém, igreja? Sempre foi assim no passado. Quando o povo descambava para o pecado, para a idolatria, quando o povo já estava vivendo uma vida sem freios, em direção ao pecado, abraçando o pecado como estilo de vida, idolatria como estilo de vida, Deus levantava um profeta como voz de Deus para cortar as asas, para pôr ordem, para disciplinar, para ensinar. E Isaías estava sendo boca de Deus aqui, e sempre foi assim. Você lembra de João Batista? Na época que a coisa estava, o sacerdócio principalmente, as coisas no templo já tinham virado comércio. O sacerdócio já não era mais uma missão divina, sagrada, mas era uma missão política, de conveniência com Roma, o imperador. A religião estava prostituída ao extremo. Tanto que Deus não fala nem no templo, não fala nem na boca de nenhum daqueles ali. Deus vai lá no deserto, e lá no deserto fala por boca de João. Diga glória a Deus. Eu imagino Deus com aquilo ardendo no seu nariz, como fumaça, aquele incenso que eles apresentavam. Um cheiro desagradável, um odor repugnante. Então Deus acha João Batista não no templo, mas lá no deserto. O que é que Deus está fazendo através de João Batista? Quem é João Batista? Isaías falou dele. Ele é a voz que clama no deserto. A voz de Deus está clamando no deserto, não no templo. Amém, igreja? Amém. E essa voz está clamando o quê? Endireitem os caminhos do Senhor. Essa voz está trazendo correção. Essa voz vem para pôr ordem nas coisas, trazer arrependimento, trazer o desejo de mudança. Então sempre Deus levantou profetas assim. Isaías foi um desses, como outros, para revelar o pecado, para revelar a maldade do povo, para que eles se arrependam. Então Isaías está com este propósito. Ele vem para disciplinar, ele vem como boca de Deus para corrigir esse povo. Mas olha a soberba desse povo, olha como eles falam de Isaías. Quem é esse? Quem é esse? A quem ele pensa que está ensinando? A quem ele pensa que vai corrigir? Lê o 9. A quem ele quer ensinar o conhecimento e a quem ele quer explicar a mensagem. Olha a soberba: a crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno. Olha a arrogância desses homens. Será que Isaías pensa que a gente é alguma criança? Será que Isaías, ou Deus, o próprio Deus, pensa que a gente é como criança de peito, como um bebê recém-nascido que não sabe o que faz? Esses homens estavam gostando da ideia de serem independentes, queriam crescer, amém, hoje? Queriam ser grandes, independentes.
Então eles se revoltam contra Isaías, que traz a mensagem de Deus, é se revoltar contra o próprio Deus. Mas eles não estão somente revoltados com Isaías, o profeta, não é só a sua pessoa, mas eles estão revoltados com a mensagem de Isaías, a forma como Isaías está lhe pregando para eles. Confere isso lá no versículo 10, diz assim: porque nos fala como a crianças, repetindo palavras e frases, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Perceba que eles não estão satisfeitos com a mensagem, eles não estão satisfeitos com o mensageiro, amém, igreja? Amém. Eles não estão satisfeitos com a mensagem também, nenhum. Porque para eles é um monte de regra, é falar faz isso, faz aquilo outro, não faz aquilo outro. E na verdade não é assim. Olha como Deus nos trata, igreja. E olha como Deus tratava esse povo também. É com ensinamento simples, é com palavra entendível, é com modo amoroso que Deus ensina o seu povo a caminhar. É com modo afetuoso que Deus vai norteando os passos daquele que o ouve. Deus, diferente da religião, não põe um cabresto na gente, não oprime a gente. Religião faz isso, religiosos fazem isso, a religiosidade é assim, mas Deus não. Então Deus trata a gente como filhos, mas não é como infantis, não é zombando, não é debochando de nós, como se a gente fosse como eles pensavam. Pessoas que eram tratadas como bebês, não, mas era como um pai cuidando dos seus filhos. Então Isaías trazia uma mensagem que eles conseguiam entender. Isaías trazia uma mensagem que eles podiam, se quisessem, entender, se converter e ter a sua vida transformada. É assim no dia de hoje. Igreja, Deus fala com você na Bíblia, Deus fala com você na boca de alguém, Deus fala com você no seu íntimo, no seu interior. E só não entende a voz de Deus. Posso falar? Vocês estão prestando atenção? Só não entende quem não quer entender. Só despreza quem se acha grande, que já cresceu, que pode andar sozinho, que é independente, que não precisa mais de alguém dizendo é assim, é assado. Não é assim, não é assado. E é isso que esses homens estavam manifestando. A gente não quer quem ele pensa que é, falando para a gente, dirigindo a gente, conduzindo a gente. Para com isso, a gente não é mais criança, a gente cresceu, a gente sabe se virar, sabe tanto que estavam se embriagando, se corrompendo e fazendo o povo se corromper, mas achava que estava certo. E Deus, como um pai, cuidando, ensinando, dirigindo, conduzindo. Mas eles não queriam. Eles chegaram ao ponto de rejeitar todo esse cuidado de Deus. Eles chegaram ao ponto de desprezar todo esse carinho, todo esse cuidado que Deus dedicava a eles. Lê comigo o versículo 12, olha o que diz aí. Esse povo ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso alcançado. Este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Quando Deus fala do descanso, quando Deus fala do refrigério, Deus está falando do seu propósito e da sua lei. Só para você entender, igreja. O descanso de Deus era a terra de Israel e a sua lei para esse povo. Essas duas coisas se resumem no descanso de Deus e no refrigério de Deus. A terra de Israel, aquele território, era a promessa antiga de Deus.
aquele país que aquele povo adentrou, as 12 tribos junto com Josué, você deve ter assistido o filme. Eles adentraram ali e possuíram aquela terra que hoje é Israel. Mas aquilo havia sido prometido a Abraão. Abraão, ele sai lá de um lugar distante, a Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, ele vem fazer uma viagem ouvindo a voz de Deus. Deus dizendo: vai para uma terra que eu te mostrarei. Lembra disso? Sai da tua terra, sai da tua parentela, deixe os deuses dos seus pais, do seu povo, e vai. Eu vou te guiando, eu vou te mostrando. Onde é que Abraão vai parar? Em Canaã, a terra que manda leite dela. E Canaã vem a ser Israel. Mas o povo de Deus, o povo, no caso dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles têm a sua descendência levada para o Egito, e lá eles são feitos escravos, e eles padecem quantos anos, igreja? 430 anos no Egito. Mas Deus não se esqueceu da sua promessa, a terra do descanso, a terra do refrigério. E depois José sai do Egito. Aliás, Moisés sai do Egito com o povo e vai para onde? Para a terra que Abraão, seu antepassado, havia caminhado por ela, peregrinado por ela e conhecido ela, e Deus havia dito: a tua descendência eu te darei essa terra. Diga glória a Deus. Isso, o que o Senhor quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que aquele território, aquela terra, aquele lugar de descanso, de deleite, de fartura, de prosperidade, aquele lugar que era um lugar preparado por Deus para o refrigério do seu povo, é uma promessa antiga, e os anos passaram, coisas aconteceram, e Deus agora está cumprindo a sua promessa, e o povo entra nessa terra. E já não é mais Canaã, agora é Israel. E agora que eles estão nessa terra, Deus dá uma lei para eles. E essa lei é para conduzi-los, é para regê-los, para então abençoá-los. Diga glória a Deus. Então Deus está dizendo o seguinte aqui no 12: esse povo eu dei descanso para eles. Esse povo eu dei refrigério para eles, eu dei um lugar abençoado, e eu dei a minha lei, que se eles andassem nela, eles seriam abençoados. Mas eles rejeitaram, porque eles não quiseram. Sabe o que é que Deus faz então? Deus deixa de mão esse povo. Esse Deus que, como um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai carinhoso, usa a boca do profeta para corrigir, para colocar as coisas no lugar, e eles não querem. Deus diz o seguinte: vocês vão ter que aprender de outro jeito. Eu dou descanso para vocês, eu dou refrigério para vocês, eu dou uma lei que, se vocês andarem nela, serão abençoados. Vocês não querem. Então terão que aprender de outra forma. E Deus deixa de mão. Sabe o que acontece? Vem uma outra nação. Parece que eles só aprendem com castigo. Parece que eles só aprendem com a vara no lombo. Olha lá o versículo 11, o que diz aí: pois bem, por meio de lábios zombeteiros, de uma língua estranha, ou seja, um povo estranho, estrangeiro, o Senhor falará a esse povo. Esse povo aqui, igreja, eram os assírios que invadiram Judá, invadiram Jerusalém, escravizaram esse povo. Eles não aceitaram o governo de Deus, o cuidado de Deus, o ensinamento de Deus. Então lá na frente eles passaram por isso. Pode ver que está no futuro. Diz assim: por meio de lábios zombeteiros, talvez na sua Bíblia está um pouco diferente, de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo.
É lá na frente, é lá no futuro. Deus está dizendo assim: vocês me rejeitam, vocês me desprezam, vocês acham que é demais ouvir a minha voz dizendo o que deve, o que não deve, o que pode, o que não pode. Então vocês vão aprender de uma outra forma. Vai vir um povo e vai subjugar vocês, e vai oprimir vocês, e parece que é só assim que vocês entendem. Um povo estranho, um povo de longe. É assim que vocês vão aprender. Igreja, olhe para mim, por favor. Não é diferente hoje em dia. As pessoas estão dentro da igreja, recebem bênçãos. Quem recebe bênção na casa de Deus? E muitas bênçãos, muito mais do que pedimos e pensamos. Deus, Ele faz por nós. Tem pessoas que tiveram sua vida totalmente transformada, mudada, completamente, como da água para o vinho. Incontestavelmente, ninguém pode dizer que a vida dela não foi mudada. Mas parece que ela cansa, parece que ela vai se desgostando, parece que o pastor é cansativo, o pastor, a pregação, poxa vida, mais de uma hora dentro de uma igreja, não. Tem gente que esse tempo aqui para ela é um absurdo, ficar um tempo desse dentro da igreja, participando da reunião. Então ela vai se cansando, e ela já vai se sentindo mais independente, ela vai se sentindo crescida, como esses homens aqui. Elas vão se sentindo crescidas. Eu aprendi a andar, eu sei caminhar. Eu não sou mais uma criança de colo que tem que ouvir isso, ouvir aquilo outro. Eu já sei bastante. E sentindo-se independente, quer sair, quer ir embora, quer fugir, quer andar sozinho. Igreja, não é uma boa viagem, não é uma boa decisão essa. Quem entende o que isso está falando? E não é praga, não é maldição de pastor, não, pelo amor de Deus. Eu não sou desses, e não é certo fazer isso. Amaldiçoar a pessoa porque sai da igreja, isso não existe. Porque nem precisa. É algo que vai acontecer naturalmente. Por ela rejeitar, por ela deixar, por ela não aceitar porque é cansativo, porque eu não quero mais, eu cresci, eu não sou mais criança, e ela vai viver ao seu modo, automaticamente ela vai topar com desilusão, com frustração, com sofrimento na sua vida. Repito, não é praga, não é maldição, não precisa disso. É algo natural, é algo que acontece. Mas, bispo, essa palavra é para sacerdote e profeta. Por que é que eu hoje estou ouvindo isso? Por que que onde que essa palavra se encaixa para a gente hoje? Hoje não tem mais aquele culto, aquele cerimonial que precisava do sacerdote ministrar, sacrificar, derramar o sangue. Mas Jesus disse que eu e você somos sacerdócio real. Diga glória a Deus. Você é o sacerdote. Eu sou o sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Em casa, no trabalho, na vizinhança, na família, somos sacerdotes. Então isso é para a gente, sim. Você já vai entender onde eu quero chegar. Então essas pessoas que rejeitam, não querem ouvir, não querem mais essa disciplina, essa correção de Deus, elas vão ser ensinadas de uma forma diferente, não muito agradável. E é o que acontece. Mas volte a ler aqui comigo, lá onde a gente parou, no versículo 14. Diz assim: portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém, profetas e sacerdotes. Porque vocês dizem, presta atenção aqui, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira e o nosso esconderijo é a falsidade. Vai lá no 18. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido.
E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele nos arrasará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será simplesmente um horror o entenderem a mensagem. Olha para mim, igreja. Sabe o que isso significa? Esse povo tão cansado de Deus, esse povo que achava que Deus estava tratando como um bebezinho, que não sabe de nada, que não precisava daquilo, que eles já eram grandes, que eles já estavam crescidos, a ponto de se embriagar. Esse povo rejeitou a Deus de uma tal forma que disse: fizemos um pacto com a morte, uma aliança com a sepultura. Eu não sei se você já ouviu algum pregador falar. Eu já ouvi, eu achava um exagero, eu achava que era fantasia. Pregadores, alguns dizem assim: quando você sai da presença de Deus, nem para o diabo você presta, nem o diabo quer você. Eu escutava isso e falava: poxa vida, isso é viagem, né, desse pastor. Está aqui na Bíblia, igreja. Esse povo que não quis mais saber de Deus disse: nós vamos fazer aliança com o diabo, pacto com a morte. E quando vier esse povo de língua estranha, essa coisa que assola, essa coisa que escraviza, a gente vai estar protegido, porque a gente fez essa aliança, porque a gente fez esse pacto, porque a gente fez pacto com o diabo, com a nossa alma. Então a gente está garantido. E pode vir os assírios, pode vir o que for, a gente está livre. E aí Deus diz: essa aliança, esquece, não existe. Olha lá o 18: a aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, não vai valer de nada, de nada. O pacto que vocês fizeram não serve para nada, e o acordo com a sepultura não será mantido. Em outras palavras, nem o diabo, nem as trevas, nem os espíritos, nada disso vai servir de nada para você. Bispo, que palavra pura, que coisa. Olhe para mim, igreja, eu vou encerrar. Essa é a realidade de quem escolhe rejeitar a Deus e os seus ensinamentos, porque acha que cresceu, porque acha que sabe demais, porque acha que pode andar sozinho e que se vira bem lá fora, se vira bem no mundo e nada lhe acontece. Lembra o que eu falei no início da pregação? O mundo não é mais para você, e você não é mais para esse mundo. Diga glória a Deus. Não é o seu lugar. Você nunca mais vai se encaixar lá. Você nunca mais vai se encontrar em uma vida longe de Deus. Você sempre vai se sentir o peixe fora d'água. Você sempre vai se sentir mal. Você sempre vai se sentir incompleto. Você sempre vai se sentir com a sua alma atribulada, distante de Deus. Não é o meu lugar. Diga para quem está do seu lado: o mundo não é o seu lugar. Não é mesmo? Não adianta. Aqueles moldes, aqueles padrões, nada daquilo te satisfaz mais. Nunca irá te satisfazer. Nunca. Deus te tirou de lá. Até o apóstolo estava pregando uma palavra que diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor. Amém, igreja? Então, quando você veio para Deus, quando Deus lavou você, purificou você, se apresentou a você, você experimentou algo transcendente, algo sobrenatural, algo divino, algo tão grandioso. Deus, Ele revelou coisas para você que você nunca veria no mundo, nunca encontraria no mundo. Então você espiritualmente expandiu, espiritualmente você foi alargado, aumentado, espiritualmente falando, e é por isso que nada no mundo mais se ajusta a você, nada no mundo mais satisfaz você, nada no mundo mais se enquadra a
te tirou de lá, por que é que você quer voltar para lá? Se Deus te tirou do sistema, da corrupção, da imundície, por que é que pessoas ainda insistem em querer voltar para lá? Não vai se enquadrar mais, não vai se ajustar mais. Eu falo isso com base, lê o versículo 20, é o último versículo que nós vamos ler, diz assim: porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela. Amém, igreja? E o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Diga glória a Deus. Esse aqui é o centro, esse aqui é o centro da mensagem. A cama será tão curta que você não vai caber mais nela. Quem é baixinho nunca passou por isso, né? Mas quem é alto, irmão, João, Samuel, às vezes eu vejo Samuel naquela caminha. É um desconforto, igreja. Isso aqui é uma linguagem figurada, é um desconforto. A cama é tão curta que a pessoa não cabe nela e ela não se sente confortável. Vira para cá, vira para lá, pé para fora, senão cabeça para fora. É a cama curta. É o mundo para você que já foi lavado, remido e purificado. Não serve mais para você. E o cobertor é tão estreito, que você cobre a cabeça, descobre os pés, você vai cobrir os pés, descobre a cabeça. Então você sofre, você não se acha, você não se encontra, você não se satisfaz. Nunca mais você vai se satisfazer, porque esse não é mais o seu lugar. Diga agora. Esse não é mais o seu lugar. Se você está pensando em dar uma voltinha lá fora, desiste. Pode desistir. Alguém pensou em dar uma voltinha lá fora? Deus me livre. Faz isso não. Amém. Deixa o diabo cegar você. Não se ofenda com Deus. Posso falar? Se ele olhar para você como uma criança, pelo contrário, se alegre com isso. Se alegre com isso. Jesus disse: aquele que não se tornar como um desses, apontando para as crianças, não poderá entrar no reino de Deus. Não tenha pressa de crescer, de ser grande, de ser independente. É a pior viagem para o ser humano, se considerar independente de Deus. Sofrimento. Então, repito o que eu disse lá no início: o mundo não é para você, você não é mais para mim. O mundo não é o seu lugar. Amém, igreja? Você acha que as pessoas que resolveram sair e dar uma volta lá fora, acharam que cresceram e que não precisavam mais segurar na mão de Deus, você acha que elas são felizes? Você vai ouvir relatos de pessoas, ainda mais hoje com a internet, testemunhos, relatos de pessoas, moças que Deus tirou da prostituição. Deus as transformou, rapazes também, tiveram sua vida mudada, transformada, se tornaram pessoas livres, felizes, realizadas, completas, mas por alguma razão acharam que aquilo estava chato, pregação, palavra, igreja, domingo. Não, eu cresci, sou grande. Quem ele pensa que é? Lembra de Isaías? Quem ele pensa que é? Para falar assim com a gente. E às vezes você olha para o pregador desse jeito. Quem esse aí pensa que é? Para falar comigo como eu devo ser, a quem eu devo obedecer. E saíram e voltaram, e foram vender os seus corpos, viver uma vida feliz, e sofreram e sofrem. Nunca mais se acha, nunca mais se encontra. Aquela velha medida do mundo, você não cabe mais nela. Amém, igreja?
nunca mais você se encaixa. Nunca mais. Jamais. A cama é pequena, o cobertor é estreito. Não queira voltar para cá. Amém, irmãos? Quem entendeu a palavra de Deus? Você lembra que Jesus falou do sal insípido, o sal que perde o sabor? Para que ele serve? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. É isso que vai acontecer. Não deixe isso acontecer. Que é o que acaba acontecendo. Ser pisado. Nem o diabo quer. Agora eu vejo que isso é uma verdade porque está escrito aqui. O pacto que vocês fizeram com a aliança, esquece, com a morte. A aliança que vocês fizeram com a sepultura foi anulada, esquece. Não vai servir, não é garantia nenhuma. Vocês vão ver se o diabo vai proteger, vocês vão ver se os espíritos vão guardar você. É isso que a Bíblia está dizendo. Vocês vão ver se esse estilo de vida vai livrar vocês. Esquece, não vai. Não vai. Guarde essa mensagem no seu coração. Por toda a vida, até a morte, seja fiel ao Senhor. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Pai querido, às vezes as pessoas não entendem, Senhor. Não entendem que na Tua presença nós temos descanso, na Tua presença nós temos refrigério. E às vezes parece chato. Às vezes pensamos, eu cresci. Eu já não quero mais ser tratado como uma criança. Eu já não quero mais ouvir sermão, pregação. Não quero mais. Quem o pregador pensa que é? Quem Deus pensa que é? Para falar comigo, para dizer o que fazer. E rejeita o descanso e o refrigério que a Tua presença traz, a Tua palavra traz. E querem correr para longe do Senhor. E há uma falsa expectativa de que vai ser melhor. Há uma falsa expectativa de que serão guardados, protegidos, livrados, de que lá fora será melhor, de que lá fora haverá segurança. Não haverá. Porque o Senhor nos expandiu. O Senhor, com a Tua glória, nos revelou coisas extraordinárias. O que o Senhor fez conosco, Pai, nos colocou numa outra medida, numa outra dimensão. E jamais nos ajustaremos a esse mundo outra vez, ainda que queiramos em algum momento. A cama será sempre pequena, o cobertor será sempre estreito, nunca vai satisfazer, nunca vai atender a necessidade da alma, a necessidade do homem interior, que necessita do Senhor. Então tire de nós o sentimento de que já crescemos, de que somos independentes. Tire de nós, se porventura há a ideia de que seremos mais seguros lá fora, ignorando que na presença do Senhor temos descanso, temos refrigério. Uma palavra do Senhor somos alimentados. O Senhor deu àquele povo pastos verdejantes, a terra de Israel, a terra que mandava leite e mel, e uma lei para governá-los e abençoá-los. Mas eles se cansaram. Não nos deixe cansar, Senhor. Senhor.
Diga: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Entregue a sua vida a Jesus, igreja. Faça aliança com Ele, faça aliança com o Senhor. Com as suas palavras, diga na tua presença ao meu lugar. Diga para Ele: eu não quero sair, eu não quero deixar, eu não quero voltar atrás, eu não quero ser como diz a palavra. A porca lavada voltou ao lamaçal, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Oh, meu Deus, desperta, Senhor, desperta. Que ilusão é essa? Que ilusão é essa, meu Pai, de que tem coisa boa ainda do lado de fora do teu reino? Que ilusão é essa de que já crescemos e podemos andar sozinhos, soltar de tua mão, dizendo: não somos mais criancinhas, não somos mais bebês de colo? Quem é esse que pensa que pode nos ensinar? Pai, se alguém aqui hoje estava atravessando um momento assim, Pai, por favor, Senhor, por favor, que os teus anjos, que a tua presença venha se interpor no caminho dela, na frente dela. Não deixe ela conceber essa ideia de que tem uma vida boa separados do Senhor. A cama será sempre curta e o cobertor insuficiente. Não deixe essa ilusão enganar o teu povo, Senhor, nenhum de nós, em nome de Jesus. Repita comigo, igreja: a tua presença é o meu lugar, eu sou teu e o Senhor é meu, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, glorifique o nome do Senhor.